Está registrado lá na sua Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 1, do verso 18 ao 25. Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Bem, esse aqui fala a respeito do nascimento de Jesus. E eu queria ministrar no dia de hoje a respeito de 5 visões equivocadas que as pessoas têm a respeito de Jesus. É interessante que o anjo ele foi muito sucinto. Eu gosto dessa parte específica, porque lá no verso 21, de uma forma em uma única frase, aquele anjo fala a José o que Jesus vinha fazer. E dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Se você pudesse falar para alguém rapidamente quem que é Jesus, o que Jesus veio fazer, é o quê? Jesus é o Salvador, ele veio salvar o povo dos seus pecados. Amém? Mas eu vou falar hoje sobre 5 visões equivocadas a respeito de Jesus. Amém? Quantas, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Então a primeira delas, né, a Simone também adiantou aqui, é a visão do menino, né? A gente fala do menino Jesus, né? Aliás, é muito comum essa imagem, né, nas igrejas, né, de Maria, né, e o menino Jesus. Mas eu preciso contar para você que isso aí foi, na verdade, um aproveitamento que Roma fez, né? Você sabe, às vezes a gente pega a decoração que sobrou de uma festa e leva para outra. E, na verdade, existia Nimrod e a sua mãe Semíramis, né, que eram da mitologia grega, né? E essa estátua, na verdade, da mulher carregando o bebê era Semíramis e Nimrod, né? Isso vem de muito antes de Jesus, né? Mas é claro, quando o Império Romano, né, se converte ao cristianismo ali no ano 300, né? E aqueles templos que faziam rituais pagãos, né, eles se convertem, eles agora vai fazer o que com essas estátuas de Semíramis e Nimrod? Não, vamos falar que é Maria e Jesus, mas veja, irmãos, não é isso. A imagem que nós devemos ter de Jesus não é a do menino. Deixa eu dizer, um bebê indefeso, né, um bebê, ele não tem mensagem nenhuma, ele não tem aspecto nenhum para ensinar para nós, mas muitos ainda têm essa imagem de Jesus, simplesmente como a criança, né, o filho de Maria, né, a criança indefesa. Veja, não é esse Jesus, isso foi o início, mas não é esse o objetivo. Como eu falei, irmãos, o nascimento é muito importante, mas a ressurreição é a data mais importante para nós. Se você ficar só ali no começo, você não tem o resultado da história. Então, o que realmente faz efeito para nós é a conclusão. Mas muitos ainda nutrem essa imagem desse Jesus, né? O Jesus que não fala, o Jesus que não ensina, o Jesus que não confronta, o Jesus que não tem nem condições de lutar, sabe? Não é essa a imagem que nós devemos ter a respeito de Jesus. Mas, infelizmente, muitos têm a visão equivocada de Jesus ainda como simplesmente o menino. Simplesmente como filho de Maria, simplesmente como o filho de José, simplesmente como aquele garotinho lá da Galiléia. Não é essa o desejo de Deus para nós, amém? Segundo, eu coloquei em contraste, obviamente, o velhinho. Mas que velhinho que é esse? É o Papai Noel. É claro, pastor,
Para com essa história, eu não acredito mais em Papai Noel. Será? Tem muito crente que enxerga em Jesus, ele só trocou, na verdade, de figura, mas ainda enxerga em Jesus alguém que está ali para realizar os seus desejos, para trazer o presente, se ele se comportar, para fazer as coisas para ele, né? Então, obviamente, foi um trocadilho aqui de um menino e o segundo ser o velhinho, mas quando eu falo em enxergar Jesus como Papai Noel, eu falo dessa imagem que muitas pessoas também enxergam Jesus como essa pessoa que, para realizar os desejos dela. Então, muitas pessoas procuram Jesus na expectativa de que Jesus venha fazer algo por elas, venha fazer aquilo, concluir os desejos que ela tem. Jesus, ele tem o seu próprio propósito, irmãos. Jesus, ele não veio para poder, ele não é um menino de recados, ele não é alguém que vem para que a gente... ele não vem trazer aquilo que você deseja, não. A forma de Jesus. Mas aí você pensa, mas vem cá. A Bíblia não fala que Jesus ele veio servir, né? A Bíblia fala que o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas veio para servir. Mas a forma de Jesus servir é nos colocando dentro da vontade de Deus, amém? Não é fazendo a nossa vontade. Eu já contei essa história aqui, que logo quando eu cheguei aqui na igreja, eu falei para um irmão, falei, olha, nós estamos aqui para servir vocês, né? E ele achou que era servir, mas no sentido mais servir mesmo. Ele achou que eu ia fazer babysitter para ele, na casa dele, que eu ia... Não, a forma de eu servir é te ensinando, sabe? Quem ensina também está servindo, amém, irmãos? Você sabe, todo pai serve ao seu filho, amém? Mas como que você serve ao seu filho? Ensinando, corrigindo. Sabe, quando você fala não para o seu filho, você está servindo ele. Porque o seu papel de servir ali é servir como um tutor, é servir como um professor, é servir moldando o caráter dele. Então, a forma de Jesus servir não é atendendo tudo que a gente quer, não é como um Papai Noel. Nós temos que tirar das nossas mentes isso. Deus tem que fazer o que eu quero. Não, ele não tem que fazer o que você quer. É você quem tem que fazer o que ele quer. Sabe, esse é um pensamento muito rudimentar e infantil nas igrejas. Você sabe, as crianças acham que todo mundo está ali para servir elas, né? Muito comum, né? Crianças, quanto mais novinhas, né, elas achar que todos estão ali para servi-las. Mas a maturidade é quando você entende que você não é o centro do universo. Então, Jesus, ele também não é o bom velhinho. Amém? Terceiro, obrigado. Jesus, outra visão equivocada a respeito de Jesus, é Jesus como mestre. Você sabe, irmãos, até na minha adolescência, né, onde eu acreditava que a nossa salvação dependia daquilo que eu fazia, né? Porque é interessante, se você perguntar para alguém que fala assim, não, para ser salvo depende de algo que você faça, né? E aí você fala assim, mas então Jesus veio fazer o quê, já que depende de você, né? Dá um nó, dá uma confusão na cabeça dessas pessoas. Mas elas vão falar assim, não, Jesus ele veio mostrar como que se deve fazer. Jesus ele veio mostrar o caminho, como se as pessoas não soubessem, né? Como se as pessoas não conhecessem a lei, como se a lei falasse assim, não matarás, eu preciso de Jesus para me explicar o que não é matar, né? Será que é isso que Jesus veio fazer? Mas muitas pessoas ainda enxergam Jesus sobre uma ótica de mestre. Não, Jesus ele veio trazer um novo ensinamento, Jesus ele veio nos mostrar a maneira correta de adorar ao Pai, né? Parece muito, muito piedoso isso, né? Como aquela mulher lá no poço para Jesus, né? Aonde devemos adorar? No templo ou em Jerusalém, né? Veja, Jesus ele não veio, né? Por mais que nós nos espelhamos no que Jesus fez, porque a Bíblia fala que ele é o primogênito dentre muitos irmãos e que o propósito de Deus é que nós cheguemos à maturidade, à varonilidade perfeita, né? Que é Jesus Cristo. O objetivo de Jesus não é nos ensinar alguma coisa, mas Jesus ele é o Salvador. Eu sempre brinco, eu falo, olha, alguém que está morrendo afogado, né? O
cara está pedindo socorro, afogando lá no meio do mar. Você fala, peraí, vou jogar para você um livro, 10 lições de como aprender a nadar. Não, irmão, quem está se afogando, ele precisa de alguém para salvá-lo. Amém? Muitos fariseus chegavam até Jesus para poder, e a Bíblia fala que eles iam tentá-lo, né? Fazendo perguntas enigmáticas, né? Como que é essa mulher aqui? Ó, ela adulterou, nós temos que jogar pedra ou não? A ideia de quem, na verdade, todo aquele que está buscando esse tipo de conhecimento, né? Não é alguém que está esperando um salvador, nem alguém que está esperando, na verdade, discutir doutrina, né? A gente sempre fala, olha, irmãos, a célula não é lugar de você discutir doutrina. A Bíblia fala que a letra, por si só, ela mata, né? Pessoas que ficam tentando, não, mas na Bíblia, como que era? Adão, ele tinha umbigo, porque se ele não teve mãe, né? Não teve cordão umbilical, não. Irmãos, isso aí não tem sentido para nós. Nós estamos aqui para falar a respeito de vida. A Bíblia fala que Jesus ele disse assim, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Mas muitos ainda enxergam Jesus como mestre. Aliás, se você vê, Judas, ele chamava Jesus de mestre, né? Ele para Judas, Jesus era apenas alguém que ensinava as coisas. Veja, nós não estamos aqui a rigor, tá, irmãos? Como eu falei, nós podemos aprender com exemplo, mas não estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para ser salvos por Jesus. Deixa eu dizer, quem está tentando aprender, ele, em outras palavras, ainda está tentando fazer por si próprio as coisas. Mas a Bíblia, quando o anjo ele fala, olha, vai se chamar Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Por quê? Porque ninguém deu conta. Por que precisava vir um Salvador? Simples a resposta, gente. Porque ninguém deu conta. Por isso que a única maneira do homem ser salvo era Deus enviando alguém para fazer no seu lugar. Aí você pega esse alguém que veio te salvar, né? Você fica imaginando aqui, Jesus, e aí, o que você veio fazer? Não, eu vim te salvar do seu pecado. Fala, não faz assim, não precisa salvar não. Só me conta como é que aqui que eu vou tentar fazer do meu jeito. Sabe, muita gente tem vivido dessa forma o cristianismo. Ele não enxerga em Jesus o Salvador, ele enxerga o mestre, né? O ensinamento, né? E deixa eu dizer, é uma visão que se você pegar em qualquer religião, eu creio que até hoje eu não conheço nenhuma que negue a existência de Jesus. Todas elas consideram Jesus, só não consideram como Salvador. Você pega, por exemplo, no islamismo, Jesus ele é um dos profetas. Você pega, por exemplo, no espiritismo, né, tem lá o Evangelho segundo Allan Kardec. Todas elas consideram Jesus, mas só aqueles que enxergam Jesus como Salvador, esses a Bíblia fala que deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Então é uma visão equivocada você ver Jesus como mestre. Ele não veio te ensinar nada, irmãos. Ele veio te salvar. Amém? Agora, essa nova natureza que você recebe, qual o problema? Que a gente recebe uma nova natureza, mas a gente ainda é muito casca grossa, né? Mas a rigor, irmãos, essa própria natureza, se você deixar ela se expressar de dentro de você, você vai naturalmente praticar a justiça. Você vai naturalmente fazer aquilo que é a vontade de Deus. Porque a Bíblia fala que a cláusula da nova aliança qualquer, irmãos. As minhas leis imprimirei, colocarei no seu coração e nas suas mentes as imprimirei. Ou seja, você não precisa de mais leis exteriores. Você não precisa nem de um exemplo externo. Você não precisa mais estudar. O desejo do seu coração agora é voltado para as coisas de Deus. Por isso que a Bíblia fala que a unção vos ensina todas as coisas. Amém? Então veja, quando você entende que Jesus não é o mestre e que Ele é o Salvador, naturalmente essas coisas acontecem em você. Amém? Essa é a terceira visão equivocada. Quarta visão equivocada a respeito de Jesus. Eu coloquei Jesus como ativista. O que é o ativista? Você sabe, naquela época os judeus estavam passando por uma tremenda opressão do Império Romano, né? E na ideia de muitos, quando Jesus vem, eles começam a falar, Jesus é o rei dos judeus, né? E até Herodes, né? Ele fica muito preocupado, porque agora os judeus vão ter um rei, e esse rei vai insurgir todo o povo judeu contra Roma, e vai destruir o domínio
do Império Romano aqui no território, né, de Israel. Então muitos tinham, inclusive Judas, que era, né, da ala mais radical, né, do partido dos fariseus, né, eles acreditavam que Jesus ele tinha que insurgir, porque eles achavam que o reino de Jesus era um reino terreno. Né? Os fariseus não falaram assim para Jesus: você é rei, mas onde é que fica esse teu reino? Né? Eles não entenderam que o reino de Jesus era um reino espiritual. Então eles viam Jesus como ativista. Mas veja, isso não é algo que ficou apenas no passado. Ainda hoje tem pessoas com essa ideia. Então eles acham que Jesus, né, principalmente as pessoas que ainda não conseguem perceber o mundo espiritual, eles acham que Jesus ele vai estabelecer um reino aqui. E aí fica brigando lá com a turma do LGBTQI+, fica brigando com o pessoal do orgulho, e fica brigando com todo mundo, porque ele acha que o cristianismo é um ativismo. Jesus vai morrer para você ficar brigando com os caras que estão fazendo marcha lá, marcha do orgulho, não sei onde. Irmãos, para com isso, nosso reino não é daqui. Tem pessoas ainda querendo mudar essa terra, irmãos. Não dá, porque na Bíblia diz que o negócio vai de mal a pior. Mas é a visão de Jesus como ativista. Né? Eu fiquei pensando, estava ouvindo as notícias do Brasil, né? E aí, quando aconteceu aquele negócio lá, a gente teve um vídeo bloqueado no YouTube, porque mencionaram o negócio da votação que teve lá, né? E que o pessoal foi para frente dos quartéis. Quantos evangélicos, irmãos, quantos pastores largaram seus púlpitos para ir fazer protesto político, irmãos. Nosso reino não é daqui. Meu Deus do céu. E o pior, né, e assim, o pastor Aloysio, ele já reconheceu publicamente isso, né? O pastor Aloysio, na primeira campanha, começou a ir por esse lado, e ele parou e pensou assim: se eu começar a ir para o lado da direita, eu vou começar a perder as pessoas da esquerda. Será que as pessoas da esquerda não precisam ouvir de Jesus? Né? E muitas igrejas se afastaram das pessoas, se afastaram daqueles que precisam ouvir o evangelho, porque resolveram assumir um lado político. Né? Jesus virou um partido político. Mas a gente não pode se abster da política. Mas, irmãos, nosso reino não é daqui. Meu Deus do céu, né? A igreja se tornou um aspecto político. Deixa eu dizer, nós não podemos, essa ideia de querer mudar esse mundo aqui é equivocada, irmãos. Nós temos que pregar para as pessoas, mas é inevitável que vai vir a perseguição. A Bíblia fala a respeito disso. As coisas que nós estamos vivendo aqui, não adianta você querer lutar contra elas. O que nós temos que fazer é povoar o reino dos céus. Amém? É mais ou menos assim, nós estamos dentro da arca de Noé, não choveu ainda, e o povo está brincando. Aí você está querendo secar os lugares, fazer lugar para o povo se salvar. A única maneira de salvar é entrando na arca, entrando na igreja, irmão. Não adianta você querer mudar as coisas lá fora, não vai mudar. Nosso reino não é daqui. Então você vê, aquilo mesmo que aconteceu na época de Jesus, até hoje as pessoas veem o cristianismo como uma forma de ativismo. Nós não temos que mudar as coisas, nós temos que fazer com que as pessoas se convertam a Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. E por último, né, a última visão equivocada, né, eu coloquei aqui o injustiçado, né? Jesus como o coitadinho, né? Eu me lembro uma pessoa que uma vez veio falar: mas esse Jesus, né, ele se suicidou. Eu falei: não, ele não suicidou. Ele não suportou a pressão. Não, absolutamente. Desde o início, ele sabia que ele veio para isso. Aliás, o lugar onde Jesus nasceu, né, ali o lugar onde ele estava, eu não lembro dos nomes, mas eu estava estudando isso ontem, era um lugar onde eles criavam ovelhas que eram especificamente para serem sacrificadas. E a ovelha, quando nascia, eles embrulhavam ela nos panos para que ela não se machucasse, porque a ovelha que era oferecida como sacrifício, né, ela era uma ovelha que não podia ter defeito nenhum. Então os anjos, quando aparecem para os reis magos e falam: olha, ele vai estar numa manjedoura assim, embrulhado, né, eu não lembro o termo bíblico, né, mas envolto nesses panos, na hora eles entenderam que Jesus era o cordeiro que estava sendo preparado para morrer. Então Jesus, ele já veio com um propósito, sabe? Né? A cruz, ele não é
Muitas pessoas ainda acham, os judeus é quem crucificaram Jesus. De maneira alguma, irmãos. A Bíblia fala, Jesus ele fala para eles, olha, ninguém tira a minha vida. Eu a dou livremente. É Ele quem dá. Ele é o autor da vida, irmãos. Jesus, ele tem que entrar na morte, porque a morte não pode retê-lo. Se você lembra, eu acho que é no Evangelho de Lucas apenas que menciona isso. Mas quando vão prender Jesus, né, fala, cadê Jesus? A Bíblia fala que Jesus diz, eu sou. E todos os soldados, eles caem para trás. Ali tinha um pelotão, irmãos. Tinham 44 soldados romanos. Todos eles caem para trás. Eles se levantam, se recompõem, mas cadê o Jesus? E ele fala, eu sou. E eles caem de novo. Você acha que alguém prendeu Jesus? Sabe, Jesus não foi injustiçado, né? Ele veio com um propósito específico. Ele nasceu para poder morrer por mim e por você. Jesus, ele se chamará, como que o anjo diz? Dará à luz a um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Você sabe, eu já falei isso aqui. A questão do pecado, irmãos, não é necessariamente aquilo que nós fazemos, mas é aquilo que nós somos. Desde que Adão pecou, o nosso patriarca, o primeiro homem pecou, e a partir dali a semente do pecado foi colocada no homem, né? E desde então, todo aquele que é nascido de carne, né? Ou seja, nascido de pai e mãe, ele carrega essa semente do pecado. E assim, nós não pecamos porque... Nós não nos tornamos pecadores porque nós pecamos, mas nós pecamos porque nós já nascemos com a natureza do pecado. Então, dessa forma, todo homem que é nascido de pai e mãe, ele já nasce com a semente do pecado. Então, o pecado ele é uma consequência daquilo que nós nos tornamos, irmãos. E a única forma de alguém poder nos resgatar disso é alguém que viesse e não tivesse pecado. Alguém que nunca pecou poderia vir e oferecer pagar essa dívida. Porque quem é devedor não pode pagar a dívida de outro. Homem nenhum poderia pagar a sua dívida, porque ao tentar pagar a sua dívida, aquele credor falaria, mas você também tem uma dívida, como é que você pode pagar a dívida de outra pessoa? Somente alguém que não tivesse dívida poderia vir e pagar a nossa dívida. Mas Jesus ele nasceu humanamente, né? Você sabe, uma outra coisa também que é importante a gente saber. Quando você lê lá no Evangelho de João, no capítulo 1, né, Mateus ele fala do aspecto humano de Jesus. Mas lá em João, no capítulo 1, fala assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ali está falando no princípio da criação, né? E aí, João continua falando, ele fala, ele veio para os seus, e os seus não o reconheceram. Jesus sempre existiu com Deus, a Trindade, o Pai e o Filho, o Espírito Santo. Mas no momento que nós chamamos de Natal, ele vem em forma humana, mas ele não nasce ali. Amém? A Bíblia fala que Jesus era uma criança diferenciada, né? Ele já tinha toda a sabedoria, ele ensinava nas sinagogas. O início da história de Jesus não é ali no nascimento, ali é o momento do início dele como ser humano, porque ele precisava vir. A Bíblia fala, no livro de Levíticos, que somente um parente podia resgatar um escravo. Tinha que ser o parente resgatador. Então Deus, como Deus, ele não podia nos resgatar, mas ele tinha que vir como homem e não falhar, não ter essa dívida para poder se oferecer como escravo no nosso lugar. Mas tem um porém, irmão, você sabe, a Bíblia fala que Deus, quando criou a terra, ele entregou ela aos homens. Isso está lá registrado nos Salmos, que entregou o Senhor a terra aos homens. Então Deus, por isso que nós precisamos orar e liberar a vontade de Deus, porque Deus só age na terra com a permissão daquele para quem ele entregou. Então Deus ele precisou fazer uma aliança com Abraão para que pudesse enviar Jesus na forma humana. Deus ele respeita os limites que ele mesmo colocou. Então foi feita a aliança com Abraão. E não sei se você se lembra, quando Deus ele pede para Abraão sacrificar o seu filho Isaque.
Abraão leva o seu filho até o lugar do sacrifício, e aí quando ele vai sacrificar Isaac, Deus fala, não, não, ok. Aliás, antes Isaac pergunta para Abraão, fala assim, mas pai, cadê o cordeiro para a gente sacrificar? E Abraão fala assim, Deus proverá para si um cordeiro. Já era algo profético. Mas mesmo assim, Abraão ele foi sacrificar o seu filho. E quando ele foi golpeá-lo, Deus falou, não, ok. Agora eu sei que você não me negou o seu filho. E porque você não me negou o seu filho, eu não vou negar o meu filho para você também. Então essa história, né? E se você entender o Velho Testamento, ele é, na verdade, toda uma preparação para a chegada da plenitude dos tempos, que é o nascimento de Jesus. E aí vem Jesus, aí você fala, mas você não acabou de falar que todo aquele que é nascido de carne, né, ele já nasce com a semente do pecado. Você sabe, o nascimento de Jesus, ele é extraordinário, porque não houve a participação de José, né? A Bíblia fala que Maria era virgem, seu marido não havia conhecido ela, e ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Então não houve a participação do homem. E eu descobri há pouco tempo que o feto, ele não recebe o sangue da mãe. Diz que a placenta, ela tem todos os nutrientes, ela é filtrada pelo sangue da mãe, mas ele não recebe o sangue da mãe, é só o sangue do pai. Mas Jesus não teve participação de sangue da parte do homem. Então Jesus, ele nasceu sem... Deus, ele é perfeito em todas as coisas, mas ele nasce sem o sangue do pecado. Mas ele mesmo, sem pecado, se oferece então como parente resgatador para pagar a nossa dívida. Então por isso nós celebramos, não o Jesus que é o menino, não o Jesus que é esse bom velhinho que atende os nossos desejos, não é o mestre, não é o ativista, não é o Jesus injustiçado, mas é o Jesus Salvador, que veio para nos resgatar dos nossos pecados, da perdição, né? A Bíblia fala também, quando menciona lá em Isaías, falando a respeito de Jesus, profetizando, fala assim, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Você sabe, nós andávamos em trevas. Nós não sabíamos o caminho, irmãos. Quem anda em trevas, quem só enxerga a escuridão, jamais vai acertar o caminho. Mas Jesus foi a luz que brilhou e trouxe a salvação para nós. Jesus, ele reconcilia o homem, ele dá as mãos para o homem e segura nas mãos de Deus e promove a reconciliação com o Senhor. Então, nessa época do ano, que nós venhamos a lembrar verdadeiramente o que se celebra, que é o dia do nosso Salvador, o dia em que a promessa que o Senhor fez, promessa que o Senhor fez lá no Éden, quando Adão pecou, né? E Deus fala para a serpente, hoje você feriu o calcanhar, mas vai vir da semente da mulher, aquele que vai pisar na sua cabeça. Essa promessa vem a se cumprir em Jesus Cristo. E na cruz, ela é consumada completamente. É isso que nós celebramos. E essa é a mensagem que nós precisamos anunciar às pessoas. A mensagem da religião qual que é? Venha aprender com Jesus. Venha aprender como ser um homem melhor. Venha aprender como ser uma esposa melhor. Venha aprender a ser... Não. Essa é a mensagem da religião, irmãos. A religião é performance. Mas a mensagem do cristianismo, na verdade, você não aprende nada. Na verdade, se você pegar a sua Bíblia, vai estar escrito duas coisas nela. É o Velho e o Novo Testamento. Testamento, o que é? É uma carta de direitos que foi entregue, que foi legada a você. É um testamento. Fala, olha, eu chego para uma pessoa e falo, eu quero ler um testamento para você. Alguém morreu e te deu uma coisa. Você tem direito a uma coisa, mas talvez você não saiba, porque ninguém nunca leu esse testamento dessa pessoa para você. E a verdadeira mensagem do Evangelho é que Jesus Cristo morreu para dar a você o direito de ser salvo. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Se coloque de pé.